Nessa sexta-feira, nós estamos na véspera do Natal, em que esse programa vai ser veiculado na TVI, canal 17, a TV que mais fala de Petrópolis. Eu queria lembrar duas figuras importantíssimas neste nascimento de Jesus Cristo, nesse fato histórico que mudou a humanidade. Duas mulheres, Maria e Isabel, com histórias de vida diferentes, com trajetórias diferentes, com propostas de atuação e de missão inteiramente diferentes, mas que se complementam e que dão, nesse momento, o primeiro início de uma quebra da invisibilidade da mulher, da possibilidade da mulher e do protagonismo das mulheres nas suas escolhas e nas suas vidas. Maria, uma jovem de 15 anos, que se diz fiat ao anjo, dizendo, faça-se em mim segundo a vossa vontade, meu Senhor, a Deus. E Isabel, que se põe disponível para uma gravidez madura, já com idade, para receber João Batista. Então, eu queria lembrar e agradecer o papel que essas duas mulheres tiveram, rompendo todo o paternalismo, toda a misoginia que existia naquele tempo já contra nós, mulheres, e nos espelhando nelas, dizer que nós precisamos continuar, jovens ou idosas, assumindo a nossa vida, assumindo o nosso protagonismo. Isso também Jesus espera de nós. Vamos ao programa dessa semana. Véspera de Natal. Olha, é um presente a gente poder fazer esse programa, enviar para os nossos telespectadores e amigos e ter uma palavra de fé, ter uma palavra de quem tem uma fé inabalável para transmitir para nós, o nosso pastor, Dom Gregório. Então, Dom Gregório, é um prazer ter o senhor aqui, é um dom e um presente dos céus, de Deus, que eu possa fazer esse programa no dia 24 com o senhor. E eu queria que o senhor falasse com todos nós sobre o Natal.
Mas, assim, a essência do Natal, o Natal litúrgico, o que realmente é o Natal, o que representa Jesus ter nascido naquela manjedoura, nasceu na manjedoura, ou isso é simbólico? Tudo isso eu queria que o senhor falasse como o senhor fala como ninguém, e transmite para todos nós, assim, uma injeção de fé, que eu acho que todo mundo está precisando nesse momento. O mundo está muito difícil, está muito fora de sintonia com as naturalidades que a gente pretende, é o meio ambiente, é chuva, é o verão virando inverno, inverno virando primavera, uma loucura. Então, isso tudo eu queria que o senhor explicasse aos olhos da fé, e qual é a intercessão de Deus e de Jesus Cristo nisso tudo, tá bom? Muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que o senhor é uma pessoa ocupadíssima e é uma deferência muito grande ter o senhor aqui. Muito obrigado, Ana Maria, muito obrigado a todos os nossos telespectadores, aqueles amigos que estão nos acompanhando em um dia como hoje, véspera de Natal, ou seja, todo o coração da humanidade se prepara para celebrar o Natal do Senhor, não é? E nós teremos esse privilégio, alguns em família, outros sozinhos, alguns, infelizmente, sozinhos, né, assim, no sentido de não ter ninguém por eles. Então, realmente é um momento de grande reflexão para todos nós. Então, acredite, para mim é um grande privilégio poder estar aqui no seu programa, esse programa maravilhoso, abraçado pelo povo petropolitano, e sempre trazendo temas que são fundamentais para nós, para a nossa reflexão, para a nossa vida. Então, a alegria que você tem é a alegria que eu tenho em regressar à sua casa, regressar ao seu programa, regressar ao seu coração e ao coração daqueles que nos acompanham, para nós falarmos sobre esse fato tão simples, mas ao mesmo tempo tão belo e tão profundo, que é o Natal, o nascimento de Jesus Cristo. Pois bem, então vamos aqui fazer alguns comentários, né, daquilo que você já fez aí, já fez uma pergunta. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que o Natal é um momento existente na história da humanidade, reconhecido desde o primeiro século pelos mais diferentes autores, basta que a gente leia, e naturalmente o Natal ele vai se tornar muito conhecido da humanidade, porque, inegavelmente, é a vinda de Jesus, aquele que era o esperado de todo Israel. Naquele primeiro momento não vai ter um grande espetáculo, porque Deus quis nascer humilde. Aquele que havia criado com o Pai e o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo, né? A Trindade Santa, como nós falamos, não é? Um só Deus em movimento de três pessoas, então um só Deus. Jesus Cristo vem a nós, nos traz uma palavra de humanidade. Isso é muito bonito, é a divindade ingressando na humanidade. Então é Deus e homem numa só pessoa, e ao mesmo tempo Deus querendo nos ensinar aquilo que nós devíamos fazer, nós devíamos reconhecer, nós devíamos praticar, porque Deus veio ao mundo, não foi para ensinar a gente a ser seres extraplanetários ou algo parecido com isso. Deus veio ao mundo para nos ensinar a ser gente. Deus veio ao mundo para nos ensinar a ser humanos. Deus veio ao mundo... Por isso ele se tornou homem, né? Exatamente, não é? Para nos ensinar, olhem através de mim, é como se Jesus Cristo dissesse assim: olhe através das minhas atitudes, as atitudes que vocês devem levar. Em um momento que ali onde havia exclusão, guerra, maldade, morte e tudo mais. Então Jesus traz uma palavra de vida, resgata o paraíso para nós, né? Se faz o paraíso presente em nosso meio para nos ensinar aquilo que é tão difícil nós entendermos. Então, por exemplo, que quem está ao nosso lado não é necessariamente alguém com quem a gente está competindo, e mesmo se houver uma competição, não é alguém que a gente vai matar porque passou na nossa frente.
né? Jesus veio nos mostrar que nós não podemos ser lobo da pessoa que está ao nosso lado, né? Como dizia o antigo, o homem é o lobo do próprio homem. Jesus veio mostrar o contrário. Jesus veio nos mostrar o quanto é importante nós entendermos que as coisas mais belas desse mundo são aquelas que nos trazem felicidade, que é a amizade, que é o respeito, que é entender as diferenças, não é? Que quer quebrar em nós todos os preconceitos, que é, mesmo que a gente não concorde com o outro por causa de um pensamento ou por causa de uma atitude, isso não quer dizer que essa pessoa será meu eterno adversário ou meu inimigo. Então, ou seja, numa comparação muito tola, se eu abro minha loja aqui, não significa dizer que eu tenho que destruir a loja que está ao meu lado, porque eu quero estar sozinho, né? Se eu torço por um time, isso não quer dizer que eu tenha que odiar ou esmagar as pessoas do outro time, porque ela pensa diferente de mim, e assim por diante. Então, na diferença está toda a beleza. E Jesus veio nos mostrar isso, acolhendo a todos. Então, o Natal de Jesus aconteceu em um momento da história da humanidade. Jesus nasceu em Belém, né, como a Escritura havia previsto, né, que o Messias sairia de Belém, que é a cidade de Davi. Portanto, Jesus era de descendência real, porque José era da descendência de Davi, né, então era um descendente longínquo de 1000 anos de Davi, mas era de descendência real. E um outro ponto fundamental que nós não podemos esquecer é que ele realmente, a família era do norte, Maria era do norte, teve que vir para um recenseamento que aconteceu em Belém. Isso está no livro, né, do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2º, 1º e 2º, os capítulos estão ali. Então, mostra esse nascimento de Jesus Cristo e mostra que realmente não houve lugar, né, para Deus, ou seja, é quase que um recado para dizer, Deus não está encontrando lugar no coração da humanidade. Por isso que Jesus vai nascer em um estábulo. A gente não pode imaginar que estábulo seja igual ao que nós temos hoje. As casas, no fundo, os animais eram guardados no fundo de sua casa, como não havia lugar na sala, eles mandaram lá para trás, que era o lugar onde ficavam os animais, não é? Então tiraram os animais e ali Jesus nasceu. É bom lembrar que uma manjedoura, que era o lugar onde os animais comiam, era uma pedra cavada geralmente no quadrado, no meio dessa pedra, não é? Então ali era colocado feno e a comida dos animais. Naquele local, não é, que as famílias nasciam sempre em casa, as crianças nasciam em casa, Maria preparou um lugar privilegiado ali, colocou os panos que eram naturais, e ali Jesus Cristo nasceu. Então, realmente, houve um fato histórico, o nascimento de Jesus. O grande problema que nós temos em relação a esse nascimento é que para nós seria muito mais fácil se Jesus tivesse nascido lá no palácio, não é, de Tibério, lá em Roma. É verdade. Então, né? Aí todo mundo saberia que é filho de um rei. Seria muito mais fácil se ele fosse filho de Herodes, mas Deus privilegiou o nascimento do seu filho unigênito em um lugar que fosse muito simples. E nós realmente não damos muito valor ao simples. E Jesus mostrou que ele veio para o simples, para aqueles que têm um coração aberto à novidade, de todas as classes sociais, de todas as línguas e todas as raças. Veio para todos, não veio apenas para um grupo privilegiado, veio para todos, sem exceção. Não é? E a humanidade não recebeu, mas ele insiste em nos ensinar o que é ser humanos. Então, esse é o espírito, vamos dizer assim, teológico do Natal, né? Agora, como é que a igreja, a instituição, a igreja hierarquicamente se inclui através do seu cerimonial e da sua liturgia nessa preparação do Natal? Porque a gente fala muito do tempo do Advento, que é o tempo que prepara o quê? Prepara os fiéis para a vinda de Cristo. Como é que a igreja se insere nessa teologicamente e liturgicamente nessa preparação? O que é o Advento? Depois vem o tempo comum, depois vem o tempo da Páscoa. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, porque eu acho que, enquanto fiéis, as pessoas vão muito à missa, vão muito à igreja,
participam das orações, mas não entendem o que isso quer dizer. E eu acho importante clarear isso, Dom Gregório. Seria pedir muito o senhor fazer isso? De modo algum, Ana Maria. Em primeiro lugar, quero dizer que a sua linguagem é a linguagem de quem tem o conhecimento, né? Então, porque você fala liturgicamente, advento assim por diante, prova que você tem um conhecimento profundo sobre o assunto. Mas nada melhor do que nós partilharmos com os outros, isso, né? Isso, para tornar mais claro e tudo mais. Então, fico muito feliz, assim, pela pergunta que você me faz nesse momento, que é a possibilidade também de nós ajudarmos as pessoas a ter um pouco mais conhecimento sobre essas realidades. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, Ana Maria, a igreja, a preocupação, ela se preocupa com algo que é fundamental, ou seja, muito além de um templo que é construído, muito além de uma liturgia que é realizada, a grande preocupação da igreja, né, ou de qualquer religião, na verdade, se a gente falar, é preparar o coração da pessoa, no sentido do sentimento, né, para o quê? Para a bondade, para fazer o bem, para viver bem em família, para viver bem com os amigos, para trabalhar honestamente, para viver uma vida feliz, porque, Ana Maria, veja só, aí eu vou explicar o ano litúrgico já, eu quero lembrar uma coisa que é muito importante, que talvez as pessoas não saibam, não é? E que a Sagrada Escritura, a Bíblia nos diz isso. Deus criou para nós um paraíso, no sentido de que Deus nos deu a possibilidade de nós sermos felizes. Deus criou para nós uma natureza que é esplendorosa. Deus criou para nós animais que nós podemos, aqueles animais que são possíveis, nós nos alimentamos. Deus criou um mar imenso do qual nós podemos tirar alimento. Deus criou tudo, é um grande privilégio, até os vegetais que nós podemos comer e até os minerais que nós podemos tirar substâncias, né, que vão fazer remédios, assim por diante, ferro, cálcio, etc., para a nossa saúde. Então, quando a gente olha aquilo que existe de bom nesse mundo, e a Bíblia diz isso perfeitamente, Deus criou e viu que tudo era muito bom. Então, ou seja, tudo que foi criado neste mundo de bom, tudo aquilo que existe de bondade, de beleza, é obra de Deus nesse mundo. Agora, tudo que existe de maldade neste mundo, tudo que existe de feio neste mundo, tudo que é destruição, fome, miséria, exclusão, preconceito e tantas outras coisas, isso é simplesmente obra do homem que se abriu às forças malignas. Isso a Escritura diz dessa forma. E é interessante, Ana Maria, dizer que essa afirmação que estou fazendo é uma afirmação que é feita pelo cristianismo, é uma afirmação que é feita pelo judaísmo, é uma afirmação feita pelo islamismo. Essas três religiões, grandes religiões que abarcam boa parte da humanidade, não é? Quando eu falo cristianismo, eu falo dos católicos, dos evangélicos, dos ortodoxos, dos cóptas e assim por diante. Então, todos esses povos acreditam na mesma coisa que eu estou dizendo aqui, né? O bem foi feito por Deus, o mal foi criado pelo homem que se abriu às forças malignas. Mesma coisa acontece com o fato do nascimento de Cristo, né, Dom Gregório? Porque os materialistas, os que não têm nenhuma espiritualidade, que não acreditam em nada, também não podem negar, porque historicamente está consignado que Jesus Cristo nasceu naquelas condições, naquela época, e deu com o nascimento dele, é o início de uma coisa que uns podem acreditar e outros podem não acreditar, que é a religião, né? Mas acontece o seguinte, o fato histórico existiu, ele nasceu, isso ninguém pode negar. Não é? Isso ninguém pode negar, e a sequência posterior daquilo que foi a história que se deu historicamente, quando Jesus depois... O desenrolar dessa história, né? Exatamente, isso escrito, está tudo escrito, assim por diante, ninguém tem dúvida em relação a isso. Agora, veja só, Ana Maria, antes de chegar ao cerne da sua pergunta anterior, quero dizer o seguinte, mesmo os ateus, mesmo os agnósticos, mesmo aqueles que não acreditam em nada, mesmo aqueles que vivem em outras religiões, né, que não sejam essas três grandes religiões, todos eles acreditam na força do bem. Todos eles acreditam que nós somos capazes
de sermos humanos, porque somos desumanos, estamos sendo desumanos. Mesmo todas aqueles que são, que digamos que não são ateus, acreditam que é possível conservar a natureza, ser respeitoso com as pessoas que estão ao lado, tem também um cunho ético que é fundamental para todos eles. Então vejam só que nesse sentido, mesmo que pensemos diferentes, mas nós nos igualamos pelo desejo de fazer o bem, né? E se existe um ateu que deseja fazer o mal a alguém, a gente sabe que tem pessoas que estão dentro do cristianismo que fazem mal aos outros, dentro do islamismo que fazem mal aos outros, dentro do judaísmo que fazem mal aos outros. Então, a questão de fazer bem ou mal é uma questão ética e moral que é de todas as pessoas. Agora, nós praticamos isso, naturalmente, quem é religioso, com a outra força, acreditando que nós temos um ser que é superior a nós, e isso a gente não pode esquecer, que 97% da humanidade, isso são dados estatísticos, 97% da humanidade são pessoas que creem em um ser superior, 97%. 3% apenas da humanidade são pessoas que são ateias. Esses são dados estatísticos da ONU, não é? Aqui no Brasil, não é? Nós temos dados que mais ou menos se igualam. Aqui no Brasil, mais ou menos entre 5%, né, mas aí, mais ou menos assim, digamos, de uma forma geral, entre 5% e 7%, no geral, são pessoas agnósticas, e apenas aqueles que são ateus puros, né, equivalem a 3% dos brasileiros, porque o agnóstico diz, pode ser que exista, mas eu não consigo explicar. O ateu é dizer, não existe absolutamente nada. Então, a gente tem que considerar esse grande bojo da humanidade que acredita, e acredita nessa humanidade que precisa ser transformada numa humanidade melhor. Deixando esse fato de lado, então o ser religioso, né, tudo aquilo que é feito pelas religiões e em matéria de liturgia, que eu vou chegar no ano litúrgico, é exatamente para que a gente possa preparar de uma forma bela aquilo que o coração deve enxergar na construção de uma sociedade nova. Então, Ana Maria, nós não podemos esquecer que um templo, ele é apenas uma visão figurativa daquilo que a gente imagina que seja o céu, em matéria de canto, em matéria de beleza, em matéria de liturgia, em matéria de palavra pregada, né? Nenhum padre vai chegar, digamos, ou seja lá a pessoa que for pregar, e vai falar que nós devemos destruir o outro, que nós devemos odiar. Pelo contrário, é toda uma formação para convencer o coração, também pelos sentimentos, que as coisas devem ser diferentes. Uma liturgia, para chegar no tempo litúrgico, é como um presente, não é? Imagine que eu pegue uma caneta e vá dar para alguém, olha, trouxe aqui de presente para você. Não, você põe um envelope, você enfeita, porque o enfeite também faz parte do presente. Uma liturgia é esse invólucro daquilo que há de fundamental. É como se você chegasse, por exemplo, em uma avenida onde você vai comprar aqui em Petrópolis, ali na avenida, né, na Rua do Imperador, e as lojas estivessem tudo bagunçado, tudo jogado. Não, tudo tem que ser arrumado para atrair a pessoa que chega. As pessoas vão sorrir para atrair aquele que chega. Então, ou seja, a gente faz parte da vida a liturgia de dizer bom dia, Ana Maria, como está você? De dizer olá, não é, eu estou bem, de estar todo mundo arrumadinho, direitinho. Então, isso faz parte da liturgia da vida. Nós amamos o belo. Nós amamos aquilo que está organizado, porque a própria natureza, com tanta liberdade, ela é extremamente organizada, a gente percebe isso, e tudo dá flor no tempo certo, etc. Agora, nós é que bagunçamos tudo, né? Nós bagunçamos tudo, então a gente tem que ter realmente esse cuidado. Agora, ingressando, né, frente a essa liturgia, vamos ver o tempo litúrgico. A igreja divide o tempo litúrgico e começa exatamente com o advento. O advento equivale ao ano novo, né, religioso da igreja, né? Então, o tempo do advento é um tempo de preparar o coração, uma espécie de manjedoura, para receber Jesus Cristo. Esse é o tempo do advento. Nesse tempo do advento, a igreja se reveste da cor roxa, que tem dois significados. O roxo pode ser sinal de penitência, mas o roxo é sinal também de realeza. Isso porque tem tudo a ver com a cultura. No Império Romano,
a pessoa que nas solenidades usava roxo, a cor roxa, que era a cor mais cara e mais privilegiada do Império Romano. Somente o imperador se vestia de roxo total e os senadores que tinham uma faixa aqui de cor roxa. Por quê? Porque para você conseguir a pigmentação roxa, você tinha que mergulhar, pegar uma conchinha lá, né, no oceano, tinha que passar 4 minutos sem respirar, só algumas pessoas tinham esse privilégio, descia, pegava essa conchinha, né, e no livro de história aparecem, e isso era raspado, era feita a cor roxa, que era caríssima, e só os imperadores e os mais ricos tinham. Porque o azul... Eu não sabia disso. Pois é, o azul sempre foi muito complicado para se conseguir. Então a igreja se reveste de roxo para dizer o seguinte: nós estamos esperando um rei, só que não é um rei comum, é o rei do universo. Então é um tempo de privilégio, de expectativa, preparando o coração qual manjedoura para receber Deus. Mas o tempo do advento é também um tempo de dizer o seguinte: olhe, o Senhor está para chegar, nós sabemos nem o dia nem a hora. Ele nos disse isso na Escritura. Então, prepare-se, porque você pode não estar pronto para aquele grande dia, mas isso pode acontecer porque você pode morrer a qualquer tempo. Então, é uma realidade. Então, o tempo do advento é esse. Depois do tempo do advento, nós temos aí, celebramos o Natal, tem o tempo do Natal, que é o tempo ali, né, depois, né, do dia de hoje, né, hoje é 24, e amanhã o dia do Natal. Então nós temos o tempo do Natal. Depois do tempo do Natal, que dura mais ou menos ali, né, 1 ou 2 semanas, aí nós temos o tempo da Epifania. O tempo da Epifania é o tempo em que a igreja se abre para todos os povos, porque os reis magos vieram visitar, representa todos os povos que vêm visitar Jesus, ou seja, a igreja era que no início nasceu em Israel, mas ela se abre para todos os povos do mundo. Então, todos os povos são convidados a conhecer Jesus e sua obra. Depois do tempo, esse tempo da Epifania, aí nós chamamos o tempo comum. Não é? Durante o tempo do Natal e da Epifania, a igreja se veste de branco, que significa luz, ou seja, o rei está presente em nosso meio. Então, nos vestimos de branco para significar a luz, o céu, a soma de todas as cores. O branco é a soma de todas as cores. Então, nos vestimos assim de branco. Aí depois começa o tempo comum em que nós nos vestimos de verde, ou seja, é a vida que se dá naquilo que é comum entre as pessoas. Nos vestimos da natureza, que é verde. Nos vestimos, né, da esperança. Nos vestimos da beleza que se manifesta nos atos comuns da vida humana. Esse é o tempo comum. Depois do tempo comum, né, aí a gente começa um tempo especial que é de preparação para vivermos os grandes mistérios de Jesus Cristo, que é o tempo da Quaresma. Então, nos revestimos de roxo para esperar um rei que vai sofrer, para esperar um rei que vai dar sua vida pela humanidade, que sofrendo, continua amando a todos, e mesmo sendo perseguido e morto, não é? Todos ouvirão dele aquela palavra fundamental na cruz: Senhor, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, essa palavra que nós temos. Então, nesse período, a igreja se reveste de roxo, para lembrar que o nosso rei vai sofrer, mas depois, né, a vida não termina na morte, a vida vai para a ressurreição. A pregação da vida cristã não termina na morte. A cruz é sempre um símbolo que vai nos dizer: ele morreu por mim, mas morreu por mim para que eu, que estou vivo, tenha a vida, não apenas essa, mas também a vida eterna. Então, é esse privilégio de passar do tempo comum para o tempo, por exemplo, pascal, onde a igreja, mais uma vez, se reveste de branco e dourado para celebrar o reino dos céus, a ressurreição e a vida. Né? Então, basicamente, na igreja, esses são os tempos litúrgicos. E todo o auge desse tempo litúrgico, né, se dá justamente na Páscoa, quando nós celebramos a vida, a ressurreição, não é, a vitória sobre a morte, a alegria do renascimento, não é, a beleza, não é, da explosão, né, da beleza de Deus que se dá pela vida que está diante de todos nós. Então, esse o tempo litúrgico. É sempre para celebrar a vida, sempre para celebrar a beleza, sempre para celebrar a possibilidade de uma vida nova. Então, são tempos marcados, como a natureza faz, com as 4 estações, para que a gente não esqueça que a vida é sempre abundante.
Quer dizer que mesmo esse tempo litúrgico não é demarcado só pela cor que veste as cerimônias, é também pelos textos lidos e as orações recitadas, né, durante os rituais, que fazem com que a gente tenha essa preparação espiritual para aquilo que a gente está vivendo, não é isso, Dom Gregório? Exatamente, perfeita. Você resumiu isso de uma forma perfeita, Ana Maria. A gente, justamente, tudo é feito, os textos litúrgicos que são próprios daquele período, nos prepara para cada período. Agora, por exemplo, é toda uma preparação para o nascimento de Jesus, que é o tempo do advento. Então, tudo é feito para que a gente, através dos textos litúrgicos, através das cores litúrgicas, através das cerimônias, através da preparação da igreja, tudo é feito para que a gente possa internamente introjetar que aquela beleza que a gente vê externa e aquela palavra que nos foi dada externamente possa tocar o nosso coração. Porque a verdadeira religião é, inegavelmente, a gente pegar tudo isso e colocar em prática. Se a gente olhar aquilo como uma peça teatral, a gente vai sair como a gente sai do teatro. Gostei, foi legal, assim por diante, mas foi mais uma coisa representativa que gerou reflexão em minha vida. Agora, quando a gente celebra isso através de um ato litúrgico religioso, é para dizer, aquilo que está lá é para que eu mude de vida. Eu tenho a obrigação de praticar o que foi celebrado. Eu tenho a obrigação de mudar de vida. E mudar de vida o quê? Para melhor. Então, eu tenho que começar como? Com os meus próximos mais próximos. Em minha casa, com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, com os meus vizinhos. E vida cristã, Ana Maria, eu quero dizer para você, olha, é tão bela, porque vida cristã é o seguinte, eu estar com você aqui, distantes fisicamente por causa da pandemia, entretanto, estamos com o coração unido, buscando falar o bem para as pessoas. Vida cristã é quando eu saio de casa, encontro alguém e digo bom dia, boa tarde, boa noite. Vida cristã é quando eu passo na rua e olho para um mendigo e não o vejo como invisível da sociedade, mas eu olho, se não tenho nada para dar naquele momento, faço uma oração para ele. E se tem uma possibilidade, eu até posso dar uma moedinha sem perguntar por que é que eu dei aquela moedinha. O que ele vai fazer não importa, o que importa é o bem que eu vou fazer. Né? Vida cristã é a gente andar na rua e não jogar o lixo na calçada, mas dentro do lixeiro. Vida cristã é eu jamais quebrar uma coisa ou arrancar uma flor de um jardim, porque o privilégio é meu de contemplar e dos outros também. Vida cristã se dá quando eu aceito a vitória das pessoas, até que eu não gosto tanto, e eu vou ter que continuar a minha vida. Vida cristã se dá quando eu, apesar das minhas dificuldades, acordo de manhã e digo, em meio a tantas dificuldades, eu vou tentar outra vez, o sol nasceu outra vez, eu estou aqui, vou sair dessa cama, vou me levantar, eu sei que não está difícil, vou tentar 1000 vezes, mas eu sei que eu vou conseguir com a ajuda também das pessoas. Né? Então, ou seja, vida cristã é quando a gente respeita a fila em um banco, não é? A vida cristã é quando eu respeito uma fila de ônibus. Vida cristã é quando eu separo alguma coisa que eu tenho em excesso em minha casa, que eu sei que alguém, se eu morrer hoje, vai jogar no lixo, e eu separo o excesso que eu tenho e mando para uma creche, mando para um bazar beneficente ou algo parecido com isso. Em suma, vida cristã é prática diária, prática diária. Essa é a beleza. Vida cristã é quando eu me apronto, fico bonitinho, porque o interno é meu, posso até estar chateado, o interno é meu, mas o externo é dos outros, e eu tenho que fazer com que as pessoas enxerguem a beleza de tudo. Então, essa beleza da vida cristã, tudo é feito liturgicamente para que a gente coloque isso em prática. O senhor explicou tão bem já o simbolismo de tudo que a gente tem como prática religiosa no interior da gente, na vida da gente, né? E essa prática, de certa forma, ficou modificada porque a gente passou a participar das cerimônias religiosas em casa, isso foi uma novidade extraordinária, e participar em casa porque se debateu sobre nós essa praga da humanidade que foi essa pandemia do Covid-19, né? Como é que a gente... Eu não quero justificar, mas eu queria que o senhor explicasse, à luz da fé e à luz dos ensinamentos da igreja,
Por que Deus nos mandou essa praga? Houve, durante todo o tempo que a gente sabe da humanidade, de existência nossa, aí, muito mais de 2000 anos, várias pragas. Mas o que essas pragas querem dizer? Por que a humanidade está vivendo hoje dentro dessa globalização, porque foi uma praga global, essa pandemia da Covid-19. O que Deus quer nos dizer com isso, quer nos mostrar com isso? Ele está nos castigando, ele está dizendo, olha, não, desistimos de vocês. O que quer dizer tudo isso? Explica para nós. É uma inquietação muito grande que as pessoas sentem, eu também sinto, nos meus momentos em que eu não entendo nada. O que quer dizer tudo isso? Perfeito, Ana Maria. Veja só, minha irmã, você assim, tem horas que a gente não entende nada e realmente fica difícil entender frente às grandes dificuldades que nós encontramos na humanidade. Você bem disse que nós já passamos por situações próximas, essas pandemias, não vou nem falar da peste negra, da peste espanhola, não é? da chamada peste oriental, né, que nós tivemos há alguns séculos atrás. Ou seja, a humanidade sempre teve ebola na África, né? Já tivemos surtos de cachumba, paralisia infantil, sarampo, gripe, essas influências cólera, todas, gripe. Todas elas, então nós tivemos. Ana Maria, olha, isso tudo, a primeira coisa é o seguinte, claro que tem pessoas que têm um pensamento diferente, eu respeito. Em primeiro lugar, eu digo para você, vou fazer uma pergunta assim, não digo apenas para você, mas qualquer pessoa. Qual é, a não ser que a pessoa realmente desista, qual é o pai, qual é a mãe que tem um filho que tem um problema, né? O filho nasceu perfeitíssimo, assim por diante, teve um acidente de moto, foi para cima de uma cama, né? Ou por imprudência dele, ou de outro, porque a pista estava molhada, não sei, teve um acidente, a pessoa ficou paraplégica ou tem algum outro problema. Qual é o pai e a mãe que diz, eu não nasci para ter um filho paraplégico, então vamos matar o nosso filho porque eu não nasci para isso? Qual é o pai e a mãe que faz isso? Né? Qual é o pai e a mãe que tem um filho que se envolveu numa situação difícil, e a gente tem isso, porque a gente vai aos presídios, qual é o pai e a mãe que numa situação como essa diz, olha, meu filho se tornou aí, fez esse ato aí ilícito, então vou pedir à polícia que o metralhe. Qual é o pai e a mãe que faz isso? De forma alguma. Se nós, que somos humanos, temos sentimentos profundos como aqueles que nós amamos, que são os nossos filhos, quanto mais Deus. Então, o que existe de castigo dado à humanidade, isso é obra nossa, a maldade que existe, a perturbação quanto à natureza, o aparecimento de vírus, ou eles foram provocados dentro de um laboratório, ou a própria natureza faz isso. Por que é que nós temos baratas em nossa casa? É porque as baratas elas são maldosas? Não, é porque a gente ocupou o lugar onde elas viviam em plena harmonia e elas vieram para cá. Por que é que eu tenho, por exemplo, aqui na porta da minha casa, quer dizer, nas janelas da minha residência, na Santos Dumont, jacus que vêm comer, passarinhos que vêm buscar comida? Porque nós tiramos uma parte daquilo que era direito deles. Então, nós, humanos, não é? Pela nossa maldade, pela nossa ganância, veja o que está acontecendo na Amazônia, veja o que está acontecendo ao redor do mundo, nós próprios é que estamos provocando esses vírus. Então, a gente quer acusar Deus de uma coisa que é culpa nossa. É como alguém que diz, eu tô fumando maconha agora porque minha mãe é uma chata. Eu estou fumando maconha agora porque lá no colégio a professora me deu um 0. Estou dando um exemplo tolo. Ou seja, a gente está sempre pronto a acusar os outros de uma coisa que devia ser obrigação nossa. Então quer dizer ou seja... Não, desculpe cortar o senhor, é que eu queria perguntar o seguinte, então o livre-arbítrio entra nessa hora, né? O livre-arbítrio que nós temos dado por Deus, né? A gente tem a liberdade de fazer do nosso tempo terrestre o que a gente quiser e o que a gente provocar, ele não tem nada a ver com isso, não é isso? Exatamente.
E que cada um de nós assuma a responsabilidade pelos atos. Então, existem atos que são particulares, eu posso fazer uma bobagem comigo, né? Como também existem atos que são coletivos, nós podemos fazer mal a todos. Então, vírus, violência, fome, exclusão, morte, né, situações que a gente vê nos países mais pobres, nada disso foi provocado por Deus, mas por nós e pela nossa ganância. Simplesmente isso. E agora a gente se revolta. Por exemplo, nós temos uma Europa revoltada, entre aspas, porque tem um bocado de gente saindo da África e de outros países, ingressando na Europa como migrantes. Mas a gente esqueceu que os interesses políticos fizeram com que a África fosse explorada, aqueles países tivessem bombas sobre a cabeça. É muito fácil quando a bomba cai sobre os outros, mas agora existe a consequência. O vírus, né, ou qualquer outra coisa, é o resultado de nós que inventamos coisas e que acabamos nos prejudicando. Então, ou seja, nenhum de nós deve acusar Deus, porque Deus nos deu a possibilidade de sermos livres e buscar o bem. Se alguém buscou o erro ou a maldade, se alguém buscou destruir a natureza, não foi Deus que fez isso, fomos nós mesmos. Então, que a gente assuma e busque consertar aquilo que foi o erro. Porque por mais que um pai e uma mãe, mal comparando, por mais que um pai e uma mãe digam, meu filho, eu sou capaz de fazer qualquer coisa para você largar essa droga, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, eu vendo minha casa, eu vendo tudo, sou capaz de dar até minha vida para que você comece uma vida nova. Mas se o outro não quer, o problema é do outro, entendeu? Então, por mais que a gente queira, o outro tem que ser livre. Então, Deus nos criou livres e nós temos que caminhar para Ele nessa felicidade que Ele nos deu. O problema, Ana Maria, é que nenhum de nós quer abrir mão, não é, de determinados privilégios para que o bem chegue a todos. Esse é o grande mal. Nós somos culpados dessa pandemia, nós somos culpados pela exclusão, nós somos culpados pela fome, nós somos culpados pelo mal que está. Nós temos o livre-arbítrio, nós não somos como um filme de desenho animado que a pessoa coloca o bonequinho onde está. Deus nos criou livres agora, né? O certo é que a gente precisa ser responsáveis frente a essa liberdade. Então, eu quero que o senhor me diga uma coisa. A presença de Deus na vida pessoal da gente e na vida da humanidade se resume ou se restringe ou se representa como? Quer dizer, ele nos dá a vida e nos diz, vivam, e depois voltem para mim. É isso? De um resumo assim, bem simplesinho seria isso, mas Deus é o seguinte, olha, eu dou a vida para vocês, como dei a vida para todo o universo. As leis, elas devem ser seguidas, né, como a rotação, translação e assim por diante. Vocês precisam ser responsáveis por aquilo que você tem. É como um pai que vê o filho, depois de formado, se casar e ir embora de casa. Agora é com você, não é? Então, você tem esse privilégio. Trabalhem, cresçam, sejam felizes, porque eu dou a possibilidade de vocês terem essa vida. E nesse caminhar, lembrem-se, eu estarei com vocês até o final do universo. Espero que vocês construam bem essa beleza. A maioria da humanidade deseja construir essa beleza, mas, infelizmente, pela força de alguns, o mal chega a todos. Então, Deus nos deu essa liberdade, essa beleza, e nós, que somos religiosos, temos que contribuir dentro dessa humanidade para que ela seja humana, e não desumana, como está sendo consigo mesma. Perfeito, Dom Gregório. Eu acho que o senhor deu uma explicação muito, muito vivencial, né, do que a gente está vivendo hoje e o que a gente pode entender disso tudo sem perder a fé, porque a mistura é essa, é achar que Deus tem obrigação de influir, interferir e resolver os nossos problemas que nós criamos, né? Os problemas que nós mesmos criamos. Aí a gente invoca Deus para resolver. Quando ele não resolve, a gente diz que perde a fé. Eu acho que é isso aí.
É verdade. Pois é, a gente que é acusado, é como, digamos, né, você tem filhos, né? É como se seus filhos que já são adultos vivessem lá os problemas, arrumassem um bocado de problema e depois vão dizer o seguinte: olha, eu estou com uma dívida muito alta, eu fiz bobagem assim por diante e toda a culpada é minha mãe, Ana Maria Rates, porque ela que me gerou, ela que é a culpada. Então a gente culpa sempre o outro daquilo que é problema nosso. Então Deus nos deu realmente essa possibilidade. Ele não nos criou como marionetes, que seria péssimo, não teria essa liberdade de conhecer, de buscar coisas novas. Agora, temos que buscar o bem, e esse é o trabalho de ser humano o tempo todo. Que coisa boa, eu gostaria muito que nesse dia 24 agora a gente veicula o programa às 16h, mas ele vai para o YouTube, para o Facebook, tudo, para essas redes sociais todas. Então, eu gostaria que na hora em que as famílias pudessem se reunir, depois da ceia, num momento assim de mais espiritualidade, de vivência da fé, né, e da representatividade do que é realmente o Natal, que não é só trocar presente, mas é trocar sentimentos, né, e vamos dizer assim, trocar forças, né? E você tem força nesse sentido, eu tenho nesse, vamos nos dar a mão e vamos nos tornar mais fortes unidos. As pessoas pudessem ouvir uma bênção sua, uma oração sua, uma mensagem assim, vamos parar agora e vamos ouvir Dom Gregório, porque ele tem o que dizer para nós nesse momento, nos unindo a esse Cristo que está nascendo nas nossas vidas. É isso que eu gostaria, Dom Gregório. Muito obrigado, Ana Maria, pela graça, né, pelo privilégio de estarmos aqui unidos. Né? Não é, o privilégio é nosso, o privilégio é nosso. Gostaria, nesse instante, de fazer uma oração junto com você, com todos que estão em casa nesse dia 24, tão importante para nós, né? Logo, logo nós estaremos em nossas famílias celebrando a ceia, aqueles que não têm esse momento assim privilegiado, digamos assim, que esteja sozinho, mas que coloque seu coração diante de Deus e que todos nós sejamos capazes de vencer justamente esse tempo tão complicado que nós estamos vivendo. Se me permite, eu gostaria de fazer uma oração realmente universal que viesse ao nosso coração e pedindo a Deus que abençoe a todos aqueles nesse dia de hoje. Então, façamos de uma forma tão simples essa nossa oração que eu faço sobre você, Ana Maria, sobre aqueles que acompanham, né, esse programa tão maravilhoso e sobre toda a nossa cidade de Petrópolis e aqueles que não estão em Petrópolis também assistem esse programa no Brasil e ao redor do mundo. Deus de amor e de misericórdia, eu vos peço a vossa bênção e a vossa graça nesse dia em que celebramos o vosso Santo Natal. Abençoai as famílias, livrai-as das forças dos inimigos espirituais e corporais. Dai a nós e a toda a humanidade a saúde do corpo e da alma. Que só de graças, bênçãos e alegria seja a nossa vida. Que tiremos de dentro de nós a desumanidade que construímos para que possamos construir o homem e a mulher novos que desejamos ser, principalmente nesse Natal e nesse ano novo de 2022 que se aproxima. Fazei, Senhor, que sejamos capazes de realizar pelas coisas mais simples a grandiosidade da vossa obra, que é bondade, amor, misericórdia, paz e alegria. E fazei, Senhor, que unidos possamos superar sempre e cada vez mais as dificuldades que enfrentamos. Dai aos desempregados o trabalho que tanto desejam. Àqueles que estão na rua, o privilégio de serem acolhidos para recomeçarem suas vidas. Os que estão nos hospitais, a saúde renovada. As famílias que passam por dificuldades, a alegria da unidade, da beleza da união e da fraternidade que a todos deve unir. Dai ao coração dos homens o sentido de olharem para o céu e vos enxergar, e para a terra, para que possam transformar esse mundo em um mundo novo. E dai, Senhor, a toda a humanidade a alegria desse tempo novo, porque estamos juntos, porque unidos somos mais, e porque através da vossa presença
colaboraremos para termos uma humanidade sempre e cada vez mais justa, unida, fraterna e pacífica. E abençoe, Senhor, a nós todos neste Natal, porque sabemos que, sendo o único Deus, pelo movimento das três pessoas, sois Pai, Filho e Espírito Santo. E abençoai, Senhor, de um modo especial, a Ana Maria e a todas as mulheres que, vendo o exemplo da sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo, entendem nesta vida a força, a coragem do seguimento da fé inabalável e da alegria do renascimento que se dá a cada instante pela presença de Jesus Cristo. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Dom Gregório, muito obrigada pela sua presença, que o senhor tenha uma noite ótima de Natal, e eu desejo a todos que nos ouviram, que beberam aí das suas palavras, que essa noite seja uma noite de paz, de oração, de felicidade, de tranquilidade e de muita saúde para todos nós. Muito obrigada, Dom Gregório, feliz e santo Natal para todos. Para você também, Ana Maria, e para todos aqueles que nos acompanharam. Deus abençoe a todos. Um Feliz Natal. Amém. Obrigada, Dom Gregório. Terminando o programa, desejando a todas as famílias, a todas as pessoas, homens e mulheres que nos escutam e nos veem, um Feliz Natal, uma noite de muita paz, muita saúde, muita prosperidade, muita tranquilidade, muitos bens materiais e espirituais. Eu queria deixar para vocês uma lista de observações muito interessantes para finalizar o programa.